Contratação. Essa palavra já apareceu no seu dicionário? Com certeza sim. E qual que é a nossa maior dificuldade ou dúvida? Quando contratar? Será que eu vou ter a condição de pagar aquele profissional? Isso vai ser um gasto ou vai ser um investimento? Preciso calcular todas essas dúvidas dentro da minha cabeça e entender realmente qual é o momento certo de fazer a contratação. Então, vem comigo que hoje o nosso assunto é sobre ter ou não ter o funcionário certo para cada função dentro da sua empresa. Oi, eu sou a Letícia Oliveira e hoje nós vamos falar de um assunto que é bem pertinente para o momento que nós estamos vivendo. Contratar ou não contratar? Será que eu vou ter condição de pagar aquele funcionário? Será que isso vai ser um custo ou vai ser um investimento? Então, eu vou começar contando a minha experiência, porque eu tenho certeza que vai conectar com a sua que está aí do outro lado sobre esse momento decisivo e tão importante para o crescimento da nossa empresa, para o crescimento da sua empresa e também para desafogar aí nas atividades do dia a dia. Então vem comigo. A minha primeira experiência com contratação no ramo de artesanato se deu há 2 anos atrás, porque nós estamos há 5 anos no mercado e durante 3 anos eu tive um período que a minha mãe trabalhou, comigo e ela de certa forma era a minha funcionária, mas contratar alguém de fora para o ramo de artesanato, será que eu vou encontrar a pessoa ideal? Será que eu vou encontrar a pessoa pronta no mercado? Será que eu vou conseguir pagar essa pessoa? Será que realmente esse é o momento ideal para fazer essa contratação? Então, todos esses pontos de interrogação permeavam a minha mente e eu ficava confusa se eu deveria ou não deveria contratar. Bem, há mais ou menos 2 anos atrás, eu trabalhava fora, eu já contei no vídeo anterior de como foi a minha trajetória, e nesse meu trabalhar fora eu comecei a ficar muito cansada, porque eu trabalhava o dia todo e depois, quando eu chegava do trabalho tipo 17h30, eu já nem subia. A gente mora numa casa de 2 andares, eu tomei conta da parte de baixo da casa, os papéis e papelões e tudo mais de artesanato tomaram conta e eu já ficava embaixo com o uniforme mesmo do trabalho e dificilmente eu subia para trocar de roupa, para falar com as crianças e eu já ia dando sequência ali no trabalho que precisava ser feito. Então, às vezes eu trabalhava até 8 da noite, às vezes até 9, depois foi crescendo. Quando eu vi, eu estava trabalhando até tipo 2 da manhã. E eu já estava ficando muito cansada. Mas ainda assim eu tinha muito receio. E se eu contratar uma pessoa, e se eu não tiver trabalho para isso? Será que eu vou conseguir pagar essa pessoa? Enfim. Foi quando eu decidi, foi num período que lá no meu trabalho surgiu uma nova oportunidade para trabalhar no outro departamento, que eu iria trabalhar só na parte da manhã. Então, eu iria ficar com a tarde livre. E se eu tenho a tarde livre, teoricamente eu não preciso contratar outra pessoa, porque eu vou ter mais tempo para trabalhar e eu vou estar mais descansada, vou trabalhar durante a tarde, não vou precisar entrar pela noite, enfim. Aí foi que realmente minha palavra caiu por terra, porque eu comecei a trabalhar só de manhã, fora, e à tarde eu começava a trabalhar aqui na confeiteria e mesmo assim não estava dando certo. Eu continuava com muito trabalho, muito cansada já, e aí eu falei pro meu esposo, eu acho que eu vou contratar uma pessoa para vir trabalhar só meio período. Porque eu pensava assim, o salário mínimo é quase R$1.000, então vamos contar que seja R$1.000. Então eu vou contratar uma pessoa para trabalhar comigo só meio período. Será que eu consigo pagar R$500 para essa pessoa trabalhar só 4 horas? E eu falei, vamos fazer um teste. Então a decisão foi tomada, é hora de contratar. E eu acho que um ponto bem importante de saber se realmente é hora de contratar é se você tiver com a demanda, você tiver realmente assim com a procura no seu produto e quando você já está
naquela fase de dizer não, não tenho mais data, não tenho mais agenda, não posso mais para esse período. Claro que mesmo que eu tivesse uma equipe gigantesca, sempre tem aquele limite de atendimento, né? Porque ninguém é infinito. Mas se você tá com muita procura e você começa a dizer muito não, que não dá, que não tem agenda, então esse é um sinal de que você tem já que começar a pensar na contratação. Então, o primeiro ponto foi a conscientização, né? Há uma necessidade, mas é uma necessidade não identificada. Depois, há realmente a tomada de decisão, ok, vou contratar. Aí vem o segundo, quem contratar? Aonde que eu vou buscar esse profissional? Voltado para o ramo de artesanato, que é tipo, né, não é muito fácil de você encontrar, ainda mais dentro da função que a gente estava precisando, porque não é simplesmente só chamar uma pessoa para te ajudar. E aí você começa a listar alguns critérios, né, para trabalhar especificamente com cartonagem, ou com papelaria, ou em qualquer outro ramo que você faça, que você trabalhe aí do outro lado. Então, a primeira coisa é saber se a pessoa tem habilidade, se ela pelo menos gosta de trabalhar com artesanato. Porque imagina você pegar uma pessoa que não suporta artesanato, que não sabe, que não se identifica e não tem habilidade nenhuma. Então, isso já é um critério de você listar ali a pessoa, né? Ou pelo menos começar a procurar alguém. Hoje nós temos a facilidade do WhatsApp, porque tem muitos grupos. Eu, pelo menos, tenho alguns grupos que a gente criou desde o começo, quando ainda trabalhava com o ateliê da Lê, que a gente formou grupos de várias artesãs que trabalham com scrapbook, com biscuit, enfim, com tudo. Então, esse grupo, ele ainda existe, né? E a gente é bem unido, todo mundo se ajuda lá quando precisa de alguma coisa. A gente fez muitos amigos nesse grupo. Tem senhoras, tem gente nova, de meia idade, enfim. Então, se a gente quer uma coisa, onde é que eu compro tal coisa, onde eu encontro aqui? A gente está sempre pedindo ajuda umas às outras. A gente recebe muita mensagem direct, deixa eu fazer um estágio aí, você nem precisa me pagar, você, sabe? Só que assim, também não dá, gente. Não é só a pessoa estar aqui dentro. Você precisa reservar o tempo para você poder ensinar essa pessoa a fazer. Ou você acha que vai ser fácil você encontrar tipo uma pessoa pronta no mercado para fazer exatamente aquilo que você precisa que seja feito, né? Então, identificou a necessidade, a pessoa precisa ter realmente habilidade manual, né? Algumas pessoas, e como é que eu vou saber se a pessoa tem habilidade manual? Chama para um teste, para passar uma manhã lá, coloca a pessoa para ver se ela tem habilidade com corte à mão livre, se ela tem habilidade com colagem, se ela tem habilidade com laço, por exemplo. Aqui a gente tem uma menina que eu ensinei ela tão bem ensinado a fazer laço, que hoje ela faz o laço melhor do que eu. Então, assim, ela faz praticamente todos os laços. Tem laço para fazer, ela tá fazendo alguma coisa, para tudo e faz os laços, né? Então, faça uma manhã de estágio e tal. Um outro detalhe super importante, nunca deixe para contratar uma pessoa quando você não tem tempo para ensinar. Tipo, peguei uma mega encomenda, tô desesperada, preciso de alguém. Gente, você não vai colocar a pessoa ali para começar aquele projeto. E se a pessoa colar tudo errado, tudo torto, se ela não entender, se ela não tiver agilidade para aquele prazo que você precisa? Então, nunca chame a pessoa, tipo, no meio do caos, né? Eu não chamei no meio do caos, eu chamei no momento da necessidade. E isso me ajudou muito, tá? Mas nunca pegue uma pessoa quando você, tipo, tá com a corda no pescoço, que isso não vai dar certo. A probabilidade, na verdade, de dar certo é muito pequena. Outra coisa, flexibilidade de horário. Por que eu falo flexibilidade de horário? Aqui, não é que todo mundo vai entrar pela madrugada, a gente procura trabalhar dentro do horário comercial, mas às vezes a gente precisa sim que a pessoa trabalhe sábado à noite. A gente não trabalha sábado durante o dia, mas quando há uma necessidade, a gente trabalha sábado após o pôr do sol, às 18 horas. Durante o domingo, ou às vezes ficar tipo até um pouco mais tarde, dependendo da demanda, tá? Mas as meninas recebem hora extra e elas vão ver esse vídeo e elas vão concordar que é verdade, que a gente paga sim a hora extra direitinho lá quando trabalha fora do horário, tá? Então, você precisa ter as pessoas que tenham essa flexibilidade, porque imagina, eu já tive uma pessoa que trabalhou comigo, mas tipo, 5 horas ela tinha que ir embora, porque ela tinha uma filhinha pequena e tudo mais, então,
às vezes não dá certo para você ter as pessoas que não têm essa flexibilidade, né? Porque também tudo não depende da gente, né? Depende de várias circunstâncias. Às vezes a gente está com a nossa programação, beleza, tudo redondinho funcionando, aí a transportadora quebra no meio do caminho, não chega com o teu material e atrasa uma coisa, outra, um fornecedor, então nem tudo depende 100% da gente, né? E aí, às vezes, isso dá um aperto na nossa produção e a gente precisa realmente dessa flexibilidade, né? A qualificação do profissional é extremamente importante, mas aí trazendo para o artesanato. Tipo, você trabalha com biscuit, você vai encontrar uma pessoa que já faz o biscuit artístico e tal. Hoje tem, né, muitos cursos, algumas pessoas que fazem, mas geralmente quem faz muito bem feito acaba tendo o seu próprio negócio. Raramente a pessoa, tipo, não consegue alavancar e fica no mercado, vamos dizer, disponível para contratação. Mas se é você que vai qualificar o seu funcionário, você precisa saber de tudo, de como que faz dentro da sua empresa. E depois você capacita, diz como é que é. Porque imagina, se nem você sabe, como é que você vai ensinar uma pessoa aquilo que você quer que ela faça? Esse é o primeiro ponto, né? E isso eu tô falando especificamente para artesanato. Se você não sabe, como é que você vai ensinar? E se você não sabe, você não tem nem como cobrar. Eu não posso cobrar aquilo de um funcionário que eu não sei, tá? Eu não sei dar um laço e eu não posso cobrar o funcionário que dê, porque de repente do jeito que ele for dar, tá bom daquele jeito, entendeu? E aí chega o grande desafio, né? Hoje pra gente o grande desafio é você realmente preparar esse funcionário. Então assim, graças a Deus, a pessoa que eu chamei, que era para trabalhar só um período, né? Depois ela começou a trabalhar de manhã e de tarde. De manhã eu trabalhava fora, mas eu já deixava tudo no esquema, no script, o que ela ia fazer na minha ausência. E depois eu saí do meu emprego, então eu vim, né, só para trabalhar com a confeiteria. Então nós tínhamos 2 pessoas de forma de tempo integral, que era eu e essa funcionária. Depois a gente precisou de uma outra funcionária. Eu falei, bem, essa eu já estou dando conta de pagar integral, então vamos chamar outra para trabalhar só meio período. Então essa outra veio, começou a trabalhar meio período e logo depois, acho que de 1 mês e meio, ela começou a trabalhar em tempo integral. Então nós tínhamos 3 pessoas trabalhando em tempo integral. Depois eu digo, não, vamos chamar uma terceira pessoa para trabalhar só meio período. Então sempre eu comecei assim. Aos poucos, eu acho que isso foi dando consistência também, foi dando tipo segurança. E aí depois o meu esposo veio trabalhar em tempo integral, e depois essa terceira pessoa acabou ficando em tempo integral, e depois a gente começou a chamar os nossos filhos para ajudar, tipo, de vez em quando, e a gente lançou um projeto realmente dos meninos começarem a trabalhar 2 horas por dia, né, no período da tarde, porque de manhã eles estudam, e eles dão uma mega força. Porque o que é importante é você saber o processo de produção da sua empresa. Às vezes as pessoas têm, eu tenho dificuldade de calcular quanto tempo eu vou demorar para fazer cada material. Mas é porque a pessoa ela não criou ainda esse processo. Então aqui a gente já sai distribuindo. Por exemplo, os meninos começaram, o que eles iam fazer? Eles iam fazer o cortezinho do canto, tirar o excesso do papel, coisas que são relativamente simples, que as pessoas podem, né, qualquer pessoa que estiver iniciando pode fazer, porém, aquela pessoa que já está com a prática para outras, né, fazer um empastamento de tampa ou fazer um empastamento interno, ela vai focar naquela produção, né? E o outro funcionário vai tirar, né, aquele trabalho de um funcionário que pode desenvolver uma outra tarefa mais difícil ou que precisa realmente de mais habilidade. Então, é extremamente importante, dentro desse processo de contratação, você identificar os pontos fortes. Gente, ninguém é tipo 1000%, né? Todo mundo tem seus pontos fortes e tem os seus pontos fracos. E aí, o que a gente faz para melhorar a distribuição de função com esses funcionários? É identificar o ponto forte de cada um. Tá anotando aí? Porque essas dicas são super importantes. Então, se eu já fiz muito isso, né? Coloquei cada pessoa responsável ali naquela equipe de montagem de um determinado projeto. Bem, mas eu tenho a pessoa ali que ela não tem a coordenação motora muito boa. Então não adianta ficar colocando aquilo ali as tipo ditado. Sabe aquele ditado? Dá tipo murro em ponta de faca? Pois é.
Era isso que eu fazia, ficava dando murro em ponta de faca. Ou seja, não adianta eu colocar uma pessoa que não tem uma boa coordenação motora para fazer corte. Ela vai errar o corte até na guilhotina, gente. Até na base de corte com estilete, que tem a marcação, que tem centímetros, tudo ali. Então, identifique os pontos fortes da pessoa que você está trabalhando. E se ela é boa naquilo ali, explore esse lado bom. Claro que você não vai deixar as outras coisas de mão, porque tudo, né, com teste, com a prática, com a insistência, ela vai acabar pecando aquelas habilidades, mas sempre tem alguma coisa que vai lá, que se destaca dentro do processo. E isso é extremamente importante, tá? Cria o processo de produção dentro da contratação e especifique, seja claro, o que a pessoa vai fazer? Ela vai fazer tudo? Você vai ensinar tudo de uma vez para ela fazer? Ou vai ser muito mais fácil na contratação você determinar algo, atribuir algumas funções, o que ela pode te ajudar a fazer, né? Então, isso é extremamente importante. Você criar esse processo, essa identificação também com o funcionário, porque isso evita retrabalho, tá? Existem alguns processos, eu sei que nem sempre a gente gosta de fazer tudo, mas às vezes é necessário, mas se você foca, você evita o retrabalho, porque se a pessoa é boa naquilo ali que ela faz, a probabilidade dela errar é muito pequena, né? Então, já é um grande acerto pra gente fazer isso daí. Existem também os funcionários, entre aspas, né, são os colaboradores do negócio, que são os estagiários e que são os freelancers, né? E aí você fica, eu vou ter um freelancer, eu vou ter um estagiário, eu vou ter um funcionário. O que compensa? Depende. Qual que vai ser a função ali? Você, por exemplo, freelancer, vocês sabem que dentro do nosso negócio a gente precisa de trabalhar com arte. E não dá pra gente fazer tudo. Gente, imagina você atender o cliente, fechar o contrato, rodar o contrato, cuidar do financeiro, cuidar da compra do material, cuidar, ai meu Deus, das postagens das coisas, da expedição, da produção, de acompanhar, o que mais está dentro do processo? Tanta coisa, entendeu? Pós-venda, isso, aquilo. Aí você precisa de concentração para criar novos projetos, para pilotar para projeto, criar arte, você precisa de concentração e tudo tem que estar clean, não sei o que, bem disposto. Aí eu faço uma pergunta. Você que tem que determinar dentro do seu negócio para que você quer aquele funcionário? O que ele vai mais te ajudar, tá? Então, design. Design pode ser uma boa opção e pode ser uma boa opção de freelancer, né? Você tem aquela pessoa que presta um serviço para você e não necessariamente você precisa contratar aquela pessoa para você. Agora, claro que se você puder contratar um design, ter um design só seu dentro da sua empresa, é ótimo, maravilhoso, né? Ele pega o seu estilo, tá? Do que você quer, você também não vai deixar o design mandar no seu negócio, porque o negócio é seu. Então, você que tem que determinar qual que é o seu estilo, né? É importante que você saiba fazer, que você tenha noção para fazer. Imagina, eu vou sentar bem aqui com o design que presta serviço para mim, para me ajudar a desenvolver as artes. Beleza, mas eu nem sei o que é, como é. O processo criativo tem que vir da nossa cabeça e aí ele vai pegar o time do negócio e depois você vai dando só os pontos-chave, né? Isso eu tô falando, gente, de design, mas pode ser um operador de máquina, pode ser uma pessoa que trabalha só com cortes, eu não sei qual o volume maior que você tem dentro do seu negócio. Então, isso é importante. Então, hoje a gente tem, além dos funcionários físicos, né, fixos, a gente considera os nossos 2 filhos como 2 estagiários, porque eles estão pegando toda a gestão de um negócio, a gente quer que eles entrem no mercado de trabalho, que trabalhem em outras empresas e tudo, então eles já vão sair daqui com uma bagagem, como se comportar, ou questão do horário, como se comunicar, que isso é extremamente importante, né? Sem gíria, sem todos esses detalhes, certo? E aí você vai precisar decidir o que é melhor para você, né? Qual é o tipo de contratação que você precisa saber. Eu comecei com vamos dizer assim, estagiário, porque a pessoa só vinha meio período, e depois ela se tornou uma funcionária fixa, e depois veio outros, e assim a gente foi construindo o nosso quadro de funcionários. E a gente tem uma rotatividade muito baixa. Desde quando a gente começou a contratação, a gente só teve uma pessoa
que saiu, né? Eu chamei ela por um serviço temporário e que era um final de ano e tudo, e depois ela também não se identificou e a gente também não se identificou, porque assim, tem que ter uma certa agilidade com qualidade, que aqui realmente a pessoa tem que ter molejo, porque tem que ter agilidade, tem que ter responsabilidade, mas tem que ter qualidade, certo? Então, o freelancer, ele geralmente também pode servir para te tirar de um aperreio. Você está lotado ali de determinada coisa para fazer e tem alguém disponível, por onde você vai começar a pesquisar essas pessoas? Grupo de WhatsApp, de artesanato, ele é super útil, né? Então, sempre que eu precisei de alguém, às vezes eu precisava de alguém para fazer um arremate de uma costura, de uma roupinha, de uma boneca, de um feltro, de alguma coisa, então sempre tem alguém ali que já trabalha com isso e que pode tirar do aperreio, né? O estagiário, como eu já falei, ele vai ser uma ajuda ali de meio período, mas que ele pode depois se tornar uma ajuda contínua, né? Vai depender se ele vai entrar no ritmo do seu processo aí, da sua demanda. E o funcionário, ele vai se tornar uma pessoa permanente, né? De acordo com a sua necessidade, com a habilidade, de acordo com o compromisso, dedicação, aí vem os vínculos e tudo mais, né? O envolvimento da família nesse processo, ele é extremamente importante. Como eu já contei lá na minha história, eu ficava sempre insistindo para o meu esposo, né, vir trabalhar dentro do negócio e tudo mais, porque eu enxergava muito ele dentro dessa estruturação, do financeiro, do comercial, sabe, da visão do negócio. E assim, a gente cresceu muito mais rápido depois que ele veio, porque assim, me desafogou de muitas atribuições. Além do que, é muito bom você ter uma outra pessoa tendo um olhar crítico ali com você. Se não pode ser o seu marido, de repente você ter um gerente de produção, de repente você ter um gerente no seu comercial, enfim, a gente fica muito assoberbado, com muitas coisas para resolver e é importante realmente você ter olhos, né, junto com os seus para poder enxergar. E eu fui tão agraciada que deu certo com os nossos 2 filhos e com o meu esposo. Então, esse envolvimento com a família é super importante. Além do que, sai muito mais barato, gente, você ter a sua família agregada com o seu negócio, que no meu caso deu muito certo, mas eu conversando com um amigo nosso, ele disse, nossa, eu trabalhei tantos anos com meu pai, mas eu tive mais ônus do que bônus. Ou seja, às vezes trabalhar com os de casa dá muito mais dor de cabeça, mas tudo isso depende muito de como a outra pessoa está enxergando o negócio, se ela está andando a mesma milha que você, né? Às vezes, por exemplo, o seu esposo está acompanhando, mas como ele não entende esse mundo, ele acha que é uma besteira, que não vai dar certo, que não tem rentabilidade o negócio. Então, assim, cada caso é um caso, mas de repente você tem uma mão de obra dentro de casa que você, ao invés de pagar uma pessoa fora, você pode pagar uma pessoa que está dentro da casa, que vai agregar. E outra coisa, é tão importante quando a família consegue enxergar, e para a gente foi extremamente importante ter os nossos filhos trabalhando com a gente. Por quê? Porque eles começaram até a entender essa ausência, né, de não estar com eles lá em cima, de ter que descer no domingo para passar um domingo trabalhando, e às vezes eles descem também para trabalhar no domingo, eles descem para trabalhar no sábado à noite, quando precisa eles estão com a gente. Agora mesmo no final do ano, teve um dia que eles trabalharam com a gente até 9 horas da noite, então isso é importante. E sabe que eu fico observando? É que às vezes eles sobem um pouco e aí a gente ainda fica resolvendo alguma coisa, e quando a gente sobe eles perguntam, pai, mãe, e aí, conseguiu, resolveu, terminou? Nossa, para mim aquilo ali é muito gratificante, porque um só tem 13 anos e o outro só tem 16, então assim, mas eles já vivem o negócio, a responsabilidade do negócio, deu certo, às vezes eles veem que a gente está apreensivo no final de semana, uma carga não chegou e a gente compartilha com eles, né? E isso
ficou muito evidente, e eles sabem, sabe, às vezes eu tô assim, eles vêm e me abraçam e dizem assim, nossa mãe, eu admiro tanto, porque a senhora é muito dedicada, porque a senhora faz sempre o seu melhor, a senhora quer que tudo saia perfeito, o mais velho sempre fala isso, né, que eu admiro muito, porque a senhora quer sempre que tudo saia perfeito, então isso traz a responsabilidade também, e eles começaram a valorizar muito mais, e viram que isso aqui não é só papel, não é só caixinha, eles entenderam que a gente trabalha com sonho, e os nossos funcionários, a gente passa isso para eles também. Eu creio que toda a nossa equipe, a gente foi muito abençoada, a gente pede a orientação de Deus também, e elas entendem da responsabilidade. Às vezes eu vejo uma coisa assim, eu vou revisar. Elas dizem que os nossos olhos chegam onde os olhos delas não chegam. E às vezes eu fico irritada, porque é uma coisa assim, que eu já ensinei, aí vai e faz errado. Aí a minha técnica, aí eu pego aquele produto que tá mal feito, que tá torto, que tá com canto quebradinho e tal. Geralmente eu detecto no final do dia, elas já foram, venho na produção, dou aquela revisada e tudo mais. Aí de manhã cedo, bom dia, sejam bem-vindas, e aí, dormiram bem e tal, 5 minutinhos aqui. Aí eu pego a peça, aí eu mostro a peça. Gente, olha essa peça aqui, o que ela tem de errado? Não, nada, tá linda, né, tá bonita e tal. Aí eu digo assim, e isso aqui? Me diz, se você fosse o cliente, você ia gostar de receber a peça, essa peça com esse acabamento? Ai, meu Deus, não tinha nem percebido, não sei o que. Tipo, pois é. Então, é dessa forma que a gente chama atenção. E eu vou contar uma coisa pra vocês. A gente tem um produto que ele precisa ter umas cantoneiras para encaixar. Essas cantoneiras, elas são bem pequenininhas, é chato de fazer, é trabalhoso, mas é necessário. E às vezes a gente precisa mostrar para o nosso funcionário que aquilo ali é importante, por mais que pareça uma besteira, tão pequeno, às vezes aquele pequenininho é o todo mais importante do projeto, porque ele vai dar o acabamento, o toque final. E aí, eu tinha ensinado, né, como chegar naquela medida de cada cantoneira, corta a tira inteira, empasta tudo, depois vai cortando os quadradinhos, corta aqui na guilhotina, de tantos em tantos centímetros, para ficar todos os cantos iguais. Esse padrão que a gente puxa, né? E aí, a pessoa que estava fazendo, ela pegou uma tesoura. E aí ela fez o processo até uma metade do processo. O outro processo, para ser mais rápido, ela pegou a tesoura e começou a cortar. Ela cortou um primeiro pedaço certo, e ele pegou aquele medido e foi tirando por ele. Só que assim, gente, se você pega uma linha para você cortar, você corta 20 centímetros. Aí você vai pegando aquele 20 centímetros. Aí você corta com 20,5, 21, 22, 19. No final você vai ter que acertar a medida. E aí eu fiquei extremamente chateada, porque aquilo ali já era um processo que a gente já tinha ensinado várias vezes, e foi um projeto que a gente já tinha feito muitas vezes, né? Então eu fui lá e peguei todos os quadradinhos que estavam, cada um tinha um tamanho diferente e estava torto de alguma forma. Então de manhã, eu detectei isso no final do dia, eu acordei 5 horas da manhã e vim trabalhar. De 5 até 8 foram 3 horas refazendo esse serviço sozinha, porque ele tinha que embarcar nesse dia de manhã. Quando elas chegaram, eu já estava 3 horas aqui, ó, né? Então, quando elas chegaram, a gente, né, deu bom dia e tal, e fizemos logo a reunião de pronto. Que isso é uma coisa, gente, que se você tem um problema, você precisa resolver de pronto. Claro, com educação, com ética, com respeito com seus funcionários, porque, né, falha todo mundo tem, ninguém é perfeito. A primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, assim, foi a primeira vez que vocês fizeram esse projeto, é porque, assim, a forma que a gente trouxe de educar os nossos filhos, a gente traz também para o nosso trabalho. E a forma que a gente faz é de reflexão. Então, quando o nosso filho faz alguma coisa de errado, a gente não chega lá, não. A gente faz perguntas para eles que eles mesmos vão responder contra o que eles fizeram. E aí eles conseguem entender que aquilo ali que eles fizeram de errado, eles mesmos estão ali comprovando com a sua própria resposta, né? E assim a gente faz. Eu perguntei, foi a primeira vez esse projeto é novo? Não, a gente já fez várias vezes. Tá. E onde é que está o problema desse projeto? Não, tem problema, não sei o quê. Não, tá bom. Como foi que eu ensinei vocês a fazerem isso aqui? E aí eu peguei o papel do zero,
e comecei a ensinar. Eu digo, olha, eu coloquei todos os quadrados tortos em cima da mesa. E aí eu pedi para elas olharem aqui. Esses quadrados aqui, eles estão todos iguais? Não, eles estão um tamanho de... Aí elas responderam, não. Tá torto ou tá cortado certo? Tá torto. Aí fui fazendo as perguntas, né? Elas já foram entendendo. Aí eu falei assim, agora eu vou ensinar mais uma vez como é o processo para chegar nessa peça. E aí eu fui, peguei o papelão do zero e fiz o empastamento na tira, no tamanho, e botei na guilhotina, cortei todos os pedaços. Aí eu coloquei o que eu tinha acabado de fazer em menos de 5 minutos e mostrei todos os que tinham feito. Aí eu disse assim, qual é a forma certa de fazer? Qual é o que está o melhor resultado? Então, se o melhor resultado está nesse aqui que eu fiz, é porque essa é a forma certa de fazer. E aí eu peguei todos os que estavam ali, que tinham sido feitos, joguei no lixo, né? E falei, agora vamos refazer. Eu já refiz boa parte, agora vamos todos refazer. Porque se vocês estão fazendo errado, vocês estão queimando o processo. Então, aqui na empresa, a gente sempre já chega com o processo. Porque antes da gente colocar um produto à venda, a gente já testou, já pilotou, já fez os acabamentos, tudo. E aí, eu sempre abro uma lacuna e falo assim, olha, o processo é esse. Você encontrou uma outra forma de fazer, algo que é mais fácil e que é mais rápido e que não vai comprometer o acabamento, me apresenta. Se for viável, a gente muda o nosso processo. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar assim, em parceria e valorizando. Quantas coisas, às vezes, elas não dão uma dica, olha, para fazer dessa forma aqui fica melhor, né? Então, assim, quando você coloca para o seu funcionário a importância, que aquele detalhe, ele consegue enxergar aquilo ali, isso é uma vantagem muito grande, porque ele vai andar com você todas as milhas que você precisar. Agora é diferente de eu chegar, olha, é assim, eu explico por que tem que ser assim. Às vezes o processo ele é um pouco mais demorado, mas você chega nesse resultado, do que você fazer esse resultado, bem facinho aqui, rapidinho, picotando com a tesoura, mas olha qual que deu o resultado. Aí eu sempre pergunto, se você fosse o cliente dessa encomenda, era dessa forma que você gostaria de receber ou dessa aqui? Então, eu faço com que elas mesmas pensem, reflitam, entendeu? Claro que às vezes uma coisinha sai fora de ordem, tal, porque nós somos, mas eu tô falando aqui de um montante no geral, e se a gente está buscando sempre a perfeição, e a gente precisa passar isso também para os nossos colaboradores. E tu sabe o que eu acho mais incrível de tudo isso, dessa metodologia, é que elas conseguem entender a mesma importância que o cliente tem, que não é aquele cliente que paga as nossas contas, a gente não enxerga o nosso cliente como um cifrão, a gente enxerga cada cliente como um sonho único que chega nas nossas mãos. Não é a questão do dinheiro, de quanto o cliente vai pagar, não, é do sonho, porque pra gente a maior satisfação é aquilo. E a gente fez com que os nossos funcionários entendessem isso, né? A gente fala, olha, que a gente precisa ter agilidade, a gente precisa ter disponibilidade e a gente precisa ter qualidade. Claro que a gente faz a nossa parte, né? A gente tem banco de horas, a gente paga hora extra, a gente é flexível, a gente trata as meninas realmente como seres humanos, e a gente faz o que está ao nosso alcance, a gente tenta fazer com que a gente seja realmente assim uma família, ter empatia, ter respeito, não se chama palavrão. Meu esposo ficou extremamente assustado porque ele foi a um lugar recentemente, né? E chegou lá, a dona da empresa estava xingando os funcionários, mas não era assim qualquer xingamentozinho, era coisa pesada. Ele chegou aqui assustado, né, e compartilhou. Então assim, e a gente sempre valoriza isso, a gente fala assim, olha, por quantos lugares vocês não já trabalharam? Eu tenho certeza que vocês sentem aqui, que aqui é um clima que é diferente. Então assim, tudo isso faz diferença. O seu funcionário, ele pode até chegar no mau dia, sabe, ruim, mas se você tá ali, motivado, alegre, sabe, transmitindo aquela paz, um lugar de harmonia, quem que não vai querer trabalhar num lugar desse? E quando você
consegue administrar todos esses sentimentos, essas sensações, as necessidades das pessoas que trabalham com você, isso é humano, isso é cristão e as pessoas gostam, né? Um dia a gente contratou uma pessoa só por um período temporário e chegou a época da gente desligar, essa pessoa chorava e pedia que queria ficar, que queria continuar, nem que fosse para fazer só qualquer coisinha, entendeu? Então, graças a Deus, isso não é mérito nosso, porque a gente pede a orientação de Deus para todas as coisas que a gente vai fazer. E quando a gente lida com o ser humano, também é importante. A gente conhecer também as suas necessidades, as suas dores, e o funcionário que ele consegue enxergar isso, que ele consegue entender, ele anda quantas milhas for preciso com você. Então, fique atento com essas dicas. Foi uma experiência incrível que a gente passou sobre esse processo de contratação, e eu espero que em breve a gente esteja contratando mais pessoas para crescer mais a nossa equipe, distribuir as funções, os processos, assim agilizar mais a produção, a nossa qualidade, e a gente quer sempre crescer e por isso que a gente está aqui compartilhando essa experiência com você. Então, curta o nosso vídeo, deixa aquela curtida especial aí, se inscreve no nosso canal, marque um amigo. Se você tem alguma dúvida também pode escrever aqui que a gente vai responder com todo carinho para vocês, tá bom? Então eu vou esperar e até a próxima para o nosso próximo vídeo, porque eu tenho certeza que se você assinar o nosso canal e ativar as notificações, você vai receber em primeira mão todos os vídeos que a gente postar aqui, todos os conteúdos, ó, fresquinho, e você vai estar sempre atualizado nas nossas postagens. E eu vou esperar você no próximo vídeo. Tchau, tchau e até a próxima!